como o tempo passa rápido, né, pessoal? Já faz 1 ano que eu tô trabalhando como engenheira de software na Riot Games através da Action. Eu já compartilhei um pouquinho de como foi o início dessa jornada. Se você tem interesse em saber como que é trabalhar como engenheira de software para uma empresa como a Riot Games, né, do porte da Riot Games, nesse vídeo de hoje eu venho compartilhar como que foi a minha jornada durante esse 1 ano. Os aprendizados, altos e baixos. É a hora de realmente sentar e abrir o coração para vocês, para falar tudo que eu aprendi, as principais lições que eu trouxe desse 1 ano de experiência. Bora pro vídeo? Esse é um vídeo que eu tô gravando no dia do meu aniversário. Eu pensei assim, eu quero trazer um conteúdo diferente pra galera, eu quero compartilhar algo do coração de fato, sem roteiro, sem nada, só sentar, gravar e conversar com vocês, me conectar com vocês. E aí eu pensei em falar justamente dessa jornada que eu tive dentro da Riot Games, principalmente porque nos últimos meses foram realmente muito desafiadores pra mim, aprendi muita coisa e acho que é muito válido vir aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Mas antes de continuar, se você é novo aqui no canal, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal, a Tequita Dev. Esse aqui é um canal de tecnologia que vai te ajudar na sua carreira como programador. Eu sempre tento compartilhar conhecimento, trazer conteúdos relevantes que vão ajudar vocês que estão iniciando aí na programação e vocês que já estão na área e querem evoluir de alguma forma. A ideia aqui é a gente aprender junto. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, a única coisa que eu te peço é que você apoie o conteúdo. E aí eu tô falando de comentar, compartilhar, interagir, porque assim você está falando pro algoritmo do YouTube que esse conteúdo aqui é relevante para ele mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? E já dando um spoiler, que já é raiz do canal, já sabe, sempre no final do vídeo eu respondo um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal, então não deixe de comentar e participar dessa comunidade. Bom, eu acho que para começar aqui a falar desse assunto, é preciso dizer por que trabalhar na Riot era tão importante para mim. Na verdade, não foi algo planejado, eu não estava querendo, assim, buscando essa vaga em específico, mas simplesmente aconteceu e fez total sentido porque eu tava pensando ali pra minha carreira. Por quê? Eu trabalhei com desenvolvimento de jogos durante 7 anos da minha carreira. É claro que eu era freelancer, fazia outras coisas também, mas eu tive meu estúdio de jogos durante 7 anos. A gente desenvolveu jogos durante 7 anos de forma independente. E depois que o estúdio acabou, eu até falo isso em outro vídeo aqui do canal, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, que é até triste, porque a gente perdeu um dos integrantes do grupo, né? Mas depois que a Fanbytes acabou, que era o nome do nosso estúdio de jogos, eu senti aquele vazio de não ter os jogos ali no meu dia a dia, trabalhar com isso, né? Então, quando surgiu essa oportunidade da Riot, foi assim, cara, é uma forma de eu unir o que eu faço hoje com jogos. Porque assim, eu amo ser desenvolvedora mobile, eu realmente amo trabalhar com isso. Mas eu sentia falta de estar imersa no universo dos jogos. Então eu acho que pra mim foi uma oportunidade na hora certa, no momento certo, a oportunidade da vida que eu não podia deixar passar. Se você quiser conhecer a história de como foi a minha entrada na Riot, como que foi todo o processo e tal, porque eu já tava trabalhando na Action quando surgiu essa vaga, tem um vídeo onde eu conto toda essa história, mas aqui eu vou focar mais nesse 1 ano de experiência que eu vivi como engenheira de software na Riot Games. Eu acho que o primeiro ponto aqui foi lidar com as minhas inseguranças. Apesar de eu vir aqui toda semana compartilhar conteúdo e parecer super segura, eu também tenho as minhas inseguranças, eu também passo por momentos assim, de você achar que não vai dar conta, e foi realmente o que aconteceu. Então, quando surgiu a oportunidade, eu tive que me controlar para não me auto-sabotar. Mas uma coisa muito boa em relação à minha síndrome do impostor é que apesar de eu lutar diariamente com essa síndrome do impostor, eu não gosto de perder oportunidade. Então, eu sempre gosto de tratar uma oportunidade como algo único, que não vai aparecer de novo. E realmente, nesse caso, trabalhar na Riot Games era um sonho. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, então eu agarrei isso com todas as forças, né? E aí eu tô falando desde a minha preparação para poder entrar na vaga, que eu estudei, me preparei e tal, até estar lá dentro de fato, me adaptar a tudo que eu tinha que aprender de novo, né? Esse é um ponto muito importante. Eu entrei sabendo que eu teria que aprender muitas coisas, porque a vaga, ela tinha esse perfil, né? Apesar de eu ser desenvolvedora mobile focada em iOS, a vaga pedia com que o profissional tivesse ali a abertura para aprender outras coisas. Eu teria que aprender Kotlin, teria que aprender Kotlin multiplataforma e outras tecnologias ali da stack do projeto. E eu me dispus a isso. Eu tava nessa posição de aprendizado, né? Eu queria essa oportunidade, então desde o princípio, até nos processos, eu me mostrei muito interessada em aprender aquilo que eu não tinha tanta experiência, assim. Eu acho que esse foi um dos pontos muito fortes ali que me ajudaram a conseguir essa vaga de fato. Então, quando eu entrei, a primeira sensação é que eu tinha que aprender muita coisa. Era muita coisa nova, era muita coisa diferente das stacks que eu já trabalhei como desenvolvedora iOS, né? Era muito diferente. A primeira sensação que eu tive olhando o código do Kotlin multiplataforma foi assim, cara, pra mim não faz nenhum sentido, mas
algum dia isso vai fazer sentido. Então, eu tive que controlar um pouquinho a minha ansiedade, respirar, um passo de cada vez, para entender que é um processo, que eu ia me adaptar, que eu ia aprender, porque afinal, você sai de uma posição de alguém que já é sênior, que tem toda a segurança ali em uma determinada tecnologia, para alguém que é praticamente júnior. Eu tô aprendendo tudo de novo, tô aprendendo como que se faz ali o beabá da coisa nessa outra tecnologia. Então, sair dessa posição onde você tá confortável para essa outra posição não é fácil, né? Mas eu acho que foi extremamente necessário para o que eu estava pensando ali no meu planejamento de carreira, e eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E se tem uma coisa que eu gosto de falar no canal, é que você tem que pensar a sua carreira de uma forma estratégica. Qualquer movimentação que você vai fazer na sua carreira tem que ser estratégico. Você tem que pertencer à sua carreira e não a empresa pertence à sua carreira. Então sempre você tem que ter um plano de carreira para saber aonde você quer chegar e se faz sentido aquele desafio ou não. Nesse caso, estava muito alinhado com o que eu queria, que é me tornar especialista, né? Eu sou sênior hoje, mas eu quero um dia me tornar especialista em desenvolvimento mobile, e a minha carreira, tudo que eu tenho feito até então, todas as movimentações vão em direção a isso. Recentemente eu até postei lá no meu LinkedIn que aprender dói. Eu gosto de falar isso. Aprender dói. O aprendizado ele é doloroso, não é fácil. Não dá pra romantizar o aprendizado, ele é difícil mesmo. Mas quando você consegue passar por aquela turbulência e aprende alguma coisa, e tem aquele sentimento, a alegria de falar, cara, eu não desisti, eu tô aqui. Essa recompensa é muito maior do que qualquer dor que você tenha sofrido ali durante o processo de aprendizado. E é esse sentimento que eu carrego hoje. Valeu totalmente a pena sair da minha zona de conforto, né? Apesar de que em alguns momentos eu até me questionei. Poxa, será que eu não passei um pouquinho da medida, não? Será que eu não exagerei essa questão de sair da zona de conforto? Será que eu vou dar conta do recado? Em vários momentos eu me questionei disso, porque era aquela síndrome de impostor, de saber se ia dar conta, se ia conseguir corresponder às expectativas, né? Mas o importante foi dar um passo de cada vez. E é esse o aprendizado que eu quero trazer para vocês. Por mais complexa que seja a situação que você está vivendo hoje em relação a isso, seja aprender os seus primeiros passos na programação, ou estar em uma oportunidade que te exige de uma forma absurda, que você está aprendendo muitas coisas novas, como foi o meu caso aqui, é muito importante entender que o aprendizado, ele é um processo. Nesse post que eu fiz no meu LinkedIn, uma pessoa comentou assim, poxa, mas quando você é sênior, será que você ainda sofre para aprender coisas novas? Sim, não importa se você é júnior ou sênior, o aprendizado, ele é doloroso. A diferença é que você, como sênior, você entende o processo. Então você sabe que vai doer, mas lá na frente tem a recompensa. Então isso te faz respirar e dar um passo de cada vez. Isso foi muito importante para que eu conseguisse aprender tudo que eu aprendi, né? Às vezes estava aquela turbulência, aquela ansiedade, poxa, eu tenho que corresponder às expectativas, eu tenho que aprender e tal. A única coisa que eu pensava é, um dia de cada vez. Hoje eu tenho que dar o meu melhor, amanhã eu vou dar o meu melhor e assim eu vou seguindo. Um passo de cada vez, cada dia começou a ser um pouquinho mais fácil, cada dia eu estava aprendendo algo novo e começava a ficar mais fácil a minha jornada e assim eu fui seguindo. E eu posso dizer para vocês que eu evoluí absurdamente nesse um ano. Eu acho que o que eu não evoluí nos 5 anos passados, eu evoluí nesse ano, porque eu realmente me coloquei em uma posição muito desconfortável. E eu tive que aprender muitas coisas novas. Eu acho que eu cresci absurdamente como engenheira de software. Uma coisa que me chocou logo de início foi a questão da autonomia, né? Apesar da Riot ser uma empresa muito grande, com vários times e tal, eu nem tenho acesso a toda a Riot. Eu faço parte de uma iniciativa ali, que é a experiência do jogador, que tem várias iniciativas, e aí tem o aplicativo mobile deles. Gente, eu não trabalho no client, apesar de que toda vez que eu falo que eu trabalho na Riot, chove de comentários aqui pedindo pra eu arrumar o client, mas, gente, eu não trabalho lá, então eu trabalho no aplicativo mobile deles e tal. Então, assim, apesar da Riot ser uma empresa muito grande, ela te dá muita autonomia. E eu confesso que eu não estava acostumada com tanta autonomia assim desde que eu era freelancer. Então, desde que eu deixei de ser freelancer, comecei a trabalhar, trabalhei no Itaú e tal, passei durante a minha carreira, eu não estava acostumada com tanta autonomia assim. Então, foi um choque muito grande, principalmente porque você está trabalhando num time internacional de um nível técnico absurdo. Então, as pessoas que trabalham lá são realmente inspiradoras, elas realmente levantam a régua. Isso faz com que você tenha que se esforçar. Isso me fez evoluir absurdamente, com certeza. E eu até me lembro de um processo seletivo que eu fiz para uma empresa que eu não vou citar o nome aqui, mas eu lembro de conversar em uma das etapas técnicas, eu conversei com uma pessoa ali do time, e aí eu perguntei, por que você entrou nessa empresa aqui? E aí ele falou assim, poxa, eu tive várias ofertas, até ali em termos financeiros, melhores do que essa daqui, mas eu sabia que aqui eu não ia ser ninguém. Então, assim, do ponto de vista dele, ele já tinha uma carreira consolidada. Qualquer empresa menor que ele fosse trabalhar, ele ia ser uma referência técnica por toda a bagagem que ele tinha e tal, mas trabalhando nessa empresa específica iria ser o inverso. Então,
ele ia ter que sair da zona de conforto, ele ia ter que aprender ali para poder equiparar ao nível da equipe que estava trabalhando ali. Eu achei isso sensacional, eu acho que é realmente muito isso, sabe? Trabalhar com pessoas inspiradoras te leva a evoluir. Você quer se tornar um desenvolvedor mobile assim como eu, mas sente que não tá evoluindo estudando sozinho, se sente perdido, não sabe o que você realmente precisa estudar para estar competitivo nesse mercado? Pois bem, a Backfront Academy possui um bootcamp focado em desenvolvimento mobile iOS, onde você vai ter aulas ao vivo, instrutores expert aí de mercado, mentorias de carreira e acesso a uma comunidade incrível, além de todo o suporte que você precisa nessa jornada. Então definitivamente você não vai estar sozinho. E vale a pena destacar também a metodologia focada em prática, para que você aprenda tudo que as empresas estão esperando de um desenvolvedor mobile. Então você vai fazer vários projetos legais durante o curso e já vão ser um portfólio muito bacana para o seu início de carreira. A próxima turma começa agora em julho e as vagas são limitadas, então essa é a oportunidade para você garantir a sua vaga, lembrando que abrem poucas turmas no ano, então não perde essa oportunidade. É só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição e também o QR Code aqui na tela. Então essa autonomia no começo ela me assustou um pouco, porque ela acabou exigindo uma habilidade de comunicação muito maior do que eu estava preparada a nível de inglês. Então a gente sabe que, assim, em português a gente se vira, eu trabalhei como tech lead também e tal, mas em inglês, apesar do meu inglês já estar legal, tinha essa barreira, até de certa forma síndrome do impostor, de conseguir se comunicar tecnicamente de uma forma efetiva. Então essa foi uma das primeiras barreiras que eu tive para poder me expressar de uma forma melhor. Então eu lembro que nas primeiras reuniões que eu tinha que apresentar coisas assim pro time, eu escrevia tudo que eu tinha que falar ali, eu realmente lia tudo que eu tinha que falar. Infelizmente naquela época ainda não estava disponível aquele recurso da NVIDIA, onde você consegue ler aqui, seu olho fica por aqui, né? Mas eu conseguia ler ali toda a apresentação para me sentir um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais apoiado, porque eu tinha muita vergonha. Mas eu acho que nesse processo, novamente, foi muito importante ter dado o primeiro passo. Então, essa primeira apresentação que eu fiz, olhando e lendo o texto na tela, com certeza foi horrível, né? Eu fiquei pensando nisso durante 3 semanas, porque não foi do jeito que eu queria e tudo mais. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria ganhado a confiança para simplesmente conseguir fazer uma apresentação de 30 minutos sem roteiro nenhum e conseguir explicar aquilo tecnicamente pro time, assim como eu fiz algumas semanas atrás. Então, tudo foi um processo, a comunicação foi um processo, né? E entender que eu precisava realmente melhorar, ter esse senso construtivo de você precisar melhorar e que você precisa se expor, você precisa ali tirar um pouquinho da timidez e ir cada vez mais ali colocando a sua opinião, participando do time. Se você achar que a comunicação é um bloqueio e você acabar se isolando, isso iria me prejudicar muito. Então eu acho que ter coragem de dar os passos, principalmente, e entender que eu ia aprender, ia ser um processo, um pouquinho de cada vez, foi muito importante nessa jornada. E assim como eu falei, eu entrei sabendo que eu ia ter que aprender várias coisas. Então, é uma coisa que eu trago de lição, é que realmente, linguagem de programação é linguagem de programação. Então, se você sabe uma linguagem de programação, se você domina ali a base, você vai aprender qualquer coisa. É bem isso mesmo, né? E por mais que você tenha uma especialidade, é muito importante você estar disposto a, de fato, atuar como um engenheiro de software, atuar como alguém que programa, independentemente da stack, etc. Tá aberto ao aprendizado, porque eu acho que isso é muito importante. Foi uma coisa que eu vi que é bem diferente o perfil de profissional que trabalhou principalmente nesse projeto que eu tava, né? Onde as pessoas, por mais que elas tivessem uma especialidade, elas não colocavam barreiras para aprender algo novo ou trabalhar com outra stack. Então foi algo bem diferente para mim, que eu acho que fez total sentido pensando ali na minha estratégia de carreira. E falando justamente da minha visão de carreira, ela mudou meio que completamente com essa experiência que eu vivi. Então, se a gente for pegar um plano de carreira de fato, né? Em Y, principalmente, né? Você vai lá, júnior, pleno, sênior, aí você tem a bifurcação entre liderança e a parte técnica. Você pode ir para tech lead, coordenador, etc. Você pode ir para a parte de especialista. Eu tive uma experiência como tech lead e com essa experiência como tech lead, eu vi que eu queria muito mais ser especialista. Então, eu gosto muito de codar. E quando eu fico longe do código, eu não me sinto completa de fato. É por isso que algumas pessoas já me perguntaram, poxa, Carol, já pensou em viver criando conteúdo? Não, eu não pensei em fazer isso como a minha única atividade, porque se eu fico longe do código, eu fico extremamente frustrada. Então, talvez eu tivesse que mesclar as duas coisas, trazer muito conteúdo mão no código para vocês, mas acho que nem isso ia me abastecer no sentido de que eu realmente amo programação, eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa, pelo menos nesse momento aqui, né? Então, assim, pensando na minha carreira, eu tava pensando ali
mais uma posição de especialista. Então, hoje eu sou sênior, eu estava querendo focar numa carreira de especialista. Eu estava cada vez mais me especializando ali na minha stack, que é iOS nativo. Só que, nos últimos anos, eu tenho sentido que eu não tenho evoluído tanto quanto antes. Então, acaba que você vai se especializando tanto que você começa a evoluir numa velocidade menor do que antigamente. Então, quando eu generalizei um pouquinho, quando eu me expus a ter que aprender outras coisas dentro do universo mobile, né, que é justamente o que eu tô trabalhando hoje eu tô trabalhando um pouco com Android, um pouco com Kotlin multiplataforma, um pouco com iOS. Quando eu me pus nessa situação de ter que aprender coisas novas, a minha evolução, até mesmo na parte de iOS, foi tremenda. Então, se eu fosse voltar algum tempo atrás e refazer meu planejamento de carreira, eu continuaria sendo especialista, mas em um certo momento ali do especialista, eu abriria um pouco o meu leque para poder continuar evoluindo na mesma velocidade, porque eu acho que abrir a cabeça é importante para uma pessoa que é especialista, né? Então, por mais que você tenha essa especialidade, é importante você abrir e conhecer um pouquinho outros aspectos ali, mesmo do nicho que você está trabalhando. Então, eu acho que essa foi a principal lição que eu trouxe durante esse 1 ano trabalhando na Riot, e principalmente entender que hoje eu quero ser especialista ainda, mas eu não quero ser especialista unicamente iOS. Eu quero trabalhar com mobile em geral. Eu quero ter um conhecimento mais amplo para que eu consiga colaborar com o time de uma forma mais efetiva, pensando no desenvolvimento mobile como um todo. Então, acho que ter esse leque de conhecimentos é muito importante. E mesmo que sem querer ter feito essa movimentação de estar aqui aprendendo um monte de coisa, fez total sentido pro que eu penso hoje na minha carreira. Eu aconselho você, mesmo se você está começando hoje, que você monte seu plano de carreira, que você saiba aonde você quer estar daqui a 10 anos e que você tenha certo isso, para que você consiga fazer as movimentações certas, para que um dia você consiga chegar lá. Se você tá deixando a carreira te levar e você não sabe para onde vai, isso é muito perigoso. Eu acho que quando você é objetivo, assim, e metódico, principalmente, né, você tem muito mais chances de conseguir conquistar os seus sonhos, principalmente. E eu espero um dia aí tá contando pra vocês que eu sou especialista mobile. Agora, tem uma coisa que eu não falei pra vocês no início do vídeo, não sei se vocês repararam aqui, mas o meu Sonic não está aqui no meu cenário. E agora eu tenho esse patinho de borracha, o meu Rubber Duck personalizado da Action. Olha só que legal, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se dá pra focar, porque eu não sei nem fazer o foco automático, mas é um patinho, um Rubber Duck, um patinho de borracha que a gente usa pra conversar e debugar, digamos assim, só que todo customizado aqui da Action. Agora faz parte do meu cenário, porque eu achei isso aqui muito bonito. Muito obrigado, Action. E agora falando sério, pessoal, não que eu não tenha falado sério, mas eu queria super agradecer a todo mundo que tem vindo aqui toda semana acompanhar meu conteúdo. Esse canal transformou a minha vida de formas que vocês nem conseguem mensurar. Então, assim, esse canal é muito importante pra mim, vocês estarem aqui, vocês me darem o seu tempo, a sua atenção, isso é muito importante pra mim. Muito obrigada por acreditarem no meu trabalho. Eu fico muito orgulhosa de tudo que a gente fez durante esses 4 anos de canal. Eu quero fazer muitas outras coisas ainda, trazer muito conteúdo legal pra vocês. Eu vou estar aqui até quando fizer sentido, até quando eu achar que eu tô agregando na vida de vocês, porque é isso que me move aqui no canal. Então, muito obrigada de coração, galera. Queria aproveitar meu aniversário pra poder agradecer vocês todos aqui que estão aqui toda semana. E assim como é de costume, vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E eu escolhi esse comentário a dedo. O comentário é do Bispo3424. Cada vez só vejo mais motivos para desistir dos meus estudos como front-end. Poxa, eu escolhi esse comentário a dedo porque eu acho que é um sentimento que realmente aparece quando você tá no processo de aprendizado. Então, assim como eu compartilhei aqui nesse vídeo, em um certo momento eu pensei em desistir, mas hoje eu tô aqui para contar que valeu a pena ter insistido. Valeu a pena ter respirado fundo e seguido um passo de cada vez. Então é isso que eu tenho para te falar. O aprendizado, ele vai ser doloroso mesmo. Eu acho que todo esse processo de encontrar a primeira vaga e tal, ele é difícil, não é fácil. A gente sabe disso, principalmente porque a gente saiu de um boom muito grande, o mercado tá se reorganizando, então não tá fácil, realmente. Mas o que eu posso dizer para você é que se você insistir, se você persistir, lá na frente vai valer sim muito a pena. E tem um conteúdo que eu tenho aqui no canal que é justamente para você não desistir da programação, que eu vou deixar para você assistir aqui, que com certeza eu acredito que vai te trazer uma motivação para continuar nos estudos. Muito obrigada pelo seu comentário. Se você também tem um comentário, não deixe de deixar aqui o seu comentário. Ó, eu quero ver quem tá chegando até o final dos meus vídeos, então se você chegou até aqui,
Comenta o Rubber Duck aqui pra eu ver que você chegou até o final desse vídeo, que você é raiz aqui do canal Atequita Dev, e não deixe de maratonar o meu canal, não deixe de maratonar o Atequita Flix, se inscrever pra gente se encontrar toda semana. E o conteúdo que eu vou te indicar antes do próximo vídeo é justamente esse conteúdo para você não desistir da programação. Independentemente do momento que você está passando, esse vídeo vai te trazer uma luz, e o outro conteúdo vai ser uma indicação do YouTube. E agora o que eu vou fazer? Eu vou programar, porque eu amo, e vou usar meu patinho de borracha, porque agora eu tenho companhia. Se inscreve aí.